Boa tarde a todos. Meu nome é Elano Miguel Brasil França Portela. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Método de Segmentação de Úlcera de Córnea, usando o NET e ajuste fino em 2 etapas. Trabalho esse orientado pelo professor Rodrigo de Melo Souza Veras, como um dos requisitos para a obtenção do título de mestre do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Piauí. Darei início na apresentação pela introdução ao tema, seguida pelo objetivo da pesquisa, os trabalhos relacionados, os materiais e métodos, dentre eles a base de dados utilizada, o conceito de CNNs, conceito de ajuste fino por etapas, as arquiteturas UNED, LinkNet, DexNet, algoritmos de pós-processamento e os experimentos executados. Por fim, apresentarei os resultados e discussões, o método proposto e, finalmente, a conclusão. O olho humano é responsável pela interação visual do homem com o meio ambiente. Suas estruturas são responsáveis pela refração e focalização dos raios luminosos. O globo ocular tem formato esférico e diâmetro de cerca de 20 milímetros, e é envolvido por 3 membranas, a esclerótica, a coroide e retina. Como podemos observar na figura 1, adaptada de Staff 2014, temos a estrutura do olho humano, onde podemos observar aqui o tecido da córnea, próximo da pupila e da íris, onde esse tecido é uma película transparente que cobre a parte anterior do olho. A córnea, juntamente com o cristalino, são responsáveis pela recepção de luz e focalização. Dessa forma, percebe-se que a saúde do tecido da córnea é de suma importância para o próprio funcionamento da visão humana. Dessa forma, existem algumas doenças que podem afetar a saúde do olho humano, em especial a saúde do tecido da córnea. Entre essas doenças, nós podemos citar a úlcera de córnea, que pode ser caracterizada como uma inflamação ou infecção, podendo levar, em alguns casos, à ruptura da camada epitelial ou ruptura da estroma, podendo também induzir até a perda de visão. As potenciais causas da úlcera de córnea são o uso tópico de esteroides, uso de lentes de contatos, traumas, entre outros distúrbios oculares. Podemos observar que na figura 2, a imagem do olho de um indivíduo acometido com úlcera de córnea, adaptada do trabalho de Bode em 2020, onde o tecido lesionado se caracteriza como uma região com alto nível de opacidade. Na figura B, podemos observar uma imagem do mesmo indivíduo, dessa vez com a aplicação de um corante que destaca a região lesionada na coloração esverdeada. A úlcera de córnea ela pode ser classificada em 3 tipos gerais. O tipo point-like é um tipo que representa um estágio inicial da doença, onde a lesão ela é caracterizada por micropontos de lesão espalhados pelo tecido corneano. O tipo point flake se caracteriza como um estágio intermediário da doença, onde ainda existem lesões de características de microponto, mas também já existem lesões com formato bem definido e limites bem claros. Já o tipo geral flake representa um estágio final, bem avançado da doença, onde existem lesões com bordas bem definidas, formato bem claro e de tamanho já mais elevado. Considerando as informações citadas anteriormente, o presente trabalho ele tem o objetivo de propor um modelo usando redes neurais convolucionais
aliado a técnicas de processamento de imagens e reconhecimento de padrões, para segmentar automaticamente lesões de úlceras de córnea em imagens pigmentadas com fluoresceína. Para isso, né, considerando que métodos de segmentação têm como base padrão ouro, utilizando arquiteturas densas de CNN, avaliamos então a UNET e LinkNet na tarefa de segmentação de lesões de úlcera de córnea e também avaliamos a DexNet na tarefa de refinamento de bordas da segmentação. Isso com o objetivo de encontrar dentro dos trabalhos, dentro do estado da arte, na verdade, um modelo que faria, ou até mesmo a combinação de modelo que traria os melhores resultados no processo de segmentação. Também foram avaliadas técnicas de pré-processamento e também de pós-processamento. O modelo desenvolvido, aliás, melhor dizendo, os modelos desenvolvidos foram treinados usando apenas imagens do tipo point flake, considerando que a base de dados utilizada para essas imagens fornece apenas a verdade terrestre das lesões do tipo flake, ou seja, as lesões com formatos definidos, e não fornece a verdade terrestre para as lesões do tipo point. Dessa forma, as imagens do tipo point flake não poderiam ser usadas para validação e para cálculo de métrica, já que as lesões presentes na verdades terrestres não eram totalmente compatíveis com as quantidades de lesões presentes nas imagens reais. Também foi avaliado o método de ajuste fino por etapas, o Stepwise Fine Tuning, e foram avaliadas as configurações usando apenas imagens de úlcera de córnea do tipo flake, considerando que essas imagens, de acordo com a base de dados, possuíam a verdade terrestre condizente com o estado real das lesões. Dentre os trabalhos relacionados, nós temos na tabela 1 esses trabalhos organizados por ano de publicação, o tipo de método, seja de detecção ou segmentação de imagens, o método utilizado no trabalho, o número de imagens da base de dados e o domínio da aplicação. Dentre esses trabalhos, né, nós podemos destacar o trabalho de Deng et al. 2018b, que visou a segmentação de úlceras de córnea em uma base de dados de 150 imagens, aplicando a máquina de vetor de suporte com o uso de SuperPixel. Também podemos destacar o trabalho de Lima et al. 2020, que também visou a segmentação, o trabalho de Liu et al. 2019, que também visou a segmentação de úlceras de córnea, numa base de mesmo tamanho, mas dessa vez aplicando o Gaussian Mixture Modeling e o limiar de odds. A base de imagens empregada na presente pesquisa foi a base de dados SUSTEC-SISU, que possui exemplares dos três tipos gerais de úlcera de córnea. Aqui na figura 4 podemos observar de forma mais clara a diferença de característica entre esses tipos. Aqui na primeira linha de imagens nós temos o tipo point-like, onde as lesões têm esse aspecto de nuvem, né, formada por vários pontos de lesões. O tipo point flake mixed, que seria a mistura, né, a presença tanto de lesões do tipo point-like quanto de lesões
do tipo flake e o próprio tipo geral flake na última linha de imagens. A base de dados ela fornece, né, os seguintes artefatos: a imagem crua, né, a imagem original, com o uso do pigmento que destaca as lesões, a segmentação do tecido da córnea feita de forma semiautomática através do formato de elipse e a segmentação do próprio especialista, considerando a lesão presente na imagem original. Sistemas CAD, em geral, possuem dois componentes básicos, por assim dizer. Seria um componente que capaz de fazer o pré-processamento das imagens, ou extração de características, onde são aplicadas geralmente operações de ajuste de cor, de contraste ou remoção de ruídos, e uma etapa de segmentação ou classificação, lógico, dependendo do problema, onde são aplicados algoritmos de linearização ou agrupamento, como é o caso de classificadores ou algoritmos de agrupamento como caminhos. Nesse sentido, o sistemas CAD com uso de Deep Learning, eles tendem a substituir esses dois componentes, essas duas fases de um sistema CAD tradicional, com o uso de redes neurais convolucionais, onde essa rede ela é capaz tanto de extrair características através da operação de várias operações de convolução e também é capaz de classificar ou até mesmo segmentar uma imagem usando uma rede de neurônios nas camadas finais da rede densa. Certo? Então, dessa forma, o presente trabalho tende a usar redes neurais convolucionais na tarefa de segmentação de imagens de úlceras de córnea. Considerando o contexto de treinamento de um método que faz o uso de CNNs, existe um contexto em que a diferença de características da base de dados usada para pré-treino e a base de dados usada para ajuste fino, quando essa diferença for suficientemente, né, ou as características dessas duas bases forem suficientemente correlacionadas, tais dados podem refinar os parâmetros, atingindo um resultado melhor. No caso, os dados de ajuste fino, onde é usada a base de dados específica do domínio que se pretende resolver. No entanto, em outras situações, se os dados relacionados ao problema-alvo, né, possuírem muitas características diferentes em comparação com os dados de pré-treino, a qualidade do resultado pode ser deteriorada, de acordo com o Kiel et al. 2018. Kiel et al. 2018, né, em face do problema descrito, propôs o uso de um método de ajuste fino em duas etapas, com o objetivo de preencher a lacuna existente pela diferença entre a base de dados de pré-treino e a de ajuste fino. Dessa forma, foi desenvolvido uma base de dados denominada Medium Level Dataset, e essa base de dados tem um objetivo, ao ser usada para treinar um método, tem um objetivo de preencher a lacuna existente entre o processo de aprendizado de pré-treino e o processo de aprendizado que existe na base do domínio específico que se deseja resolver. Então, seria uma ideia que tende a suavizar o processo de aprendizado da rede, adicionando um dataset, né, uma base de dados auxiliar entre esse processo.
Baseado no trabalho de Kiel et al. 2018, desenvolvemos, então, uma base de dados intermediária a partir da aplicação do algoritmo K-means. Então, aqui na figura 7, podemos observar a imagem da córnea com a presença da lesão de úlcera de córnea. Na figura B, podemos observar o resultado da execução do algoritmo de agrupamento K-means. E na figura C, nós temos, a título de comparação, a segmentação proposta pelo especialista. O algoritmo K-means ele foi executado com os seguintes parâmetros: de K igual a 3, número máximo de interações de 200, com a inicialização de centroides feita de forma randômica e critério de parada de 0,95 de acurácia. Considerando a base de dados intermediária formulada, a etapa de ajuste fino do presente trabalho, ela se dá da seguinte forma: nós temos a etapa T0 como sendo o pré-treino, onde a base de dados ImageNet é utilizada para carregar os pesos da rede. A etapa T1, que seria a primeira etapa de ajuste fino, onde a rede é treinada utilizando as imagens de úlcera de córnea e as imagens provenientes da aplicação do algoritmo K-means. E T2, como sendo a segunda etapa de ajuste fino, utilizando as imagens de lesão e as imagens do especialista. A UNET, a primeira rede avaliada com o objetivo de segmentação das úlceras de córnea, ela foi proposta por Ronenberg, Fischer e Bronx, em 2015, e ela é composta por dois caminhos principais, um caminho de contração e um caminho de expansão. No caso, o caminho de contração, ele é responsável por receber uma imagem de entrada e aplicar operações de convolução seguidamente para contrair esse dado e para que ele possa, em seguida, ser expandido no caminho de contração através de operações também de convolução e operações de upsampling, produzindo, finalmente, uma imagem segmentada. É importante observar que existe o conceito de propagação de informações do caminho de contração para o caminho de expansão através da concatenação da saída da operação de convolução com a saída da operação de upsampling em cada camada simétrica do caminho de contração para o caminho de expansão. Com o mesmo objetivo de segmentação, mas dessa vez em um ambiente de tempo real, a arquitetura LinkNet ela foi proposta por Chaurasia e Cluciello em 2017 e segue uma ideia semelhante à ideia empregada na arquitetura UNET, onde nós temos um caminho, dessa vez denominado de caminho de codificação, e um caminho de decodificação, onde também são aplicadas operações de convolução, e também existe o conceito de propagação de informações do caminho de codificação para o caminho de decodificação. A diferença é que essa arquitetura é proposta como uma arquitetura alternativa de poucos parâmetros, para execução em aplicações de tempo real. Já a arquitetura DexNet, utilizada nesse trabalho para o aprimoramento de bordas, ela foi proposta primeiramente por Poma, Riba e Sapa, em 2020, e ela também faz o uso de operações de convolução combinadas com operações de upsampling, mas nesse caso existem seis saídas de operações de upsampling, onde essas saídas podem ser combinadas de duas formas. A primeira delas sendo através da média aritmética
das 6 imagens ou através da fusão das 6 imagens. Dessa forma, nós podemos obter duas saídas diferentes dessa arquitetura, sendo a predição A ou a predição F. Os algoritmos de pós-processamento avaliados foram o limiar de Odds, o contorno ativo geodésico e a morfologia matemática, composta por operações de fechamento e abertura e também seus derivados ou também suas respectivas combinações. As métricas avaliadas foram as métricas utilizadas para a avaliação, foram o coeficiente DICE, ou DICE, que mede o nível de sobreposição da segmentação com a verdade terrestre do especialista, a especificidade, sensibilidade e o True Dice Coefficient. Codelho et al., em 2018, afirma que o uso de uma métrica de sobreposição como medida de desempenho de uma aplicação de segmentação, nesse caso, não reflete com precisão o número de imagens em que a segmentação falha ou fica fora da variabilidade interobservador. Portanto, segundo Codelho et al., é mais adequado o uso da métrica que considere apenas imagens segmentadas com um nível de sobreposição acima de um determinado limiar T. Considerando essa afirmação, nós definimos, então, a métrica principal desse trabalho como sendo o TDC, já que ele é calculado de acordo com a equação 1 para cada imagem, com um valor de 0, caso o valor de DICE ou DICE dessa imagem seja de 0 menor que 0,7, o limiar utilizado nessa pesquisa. Caso contrário, esse score é igual a 1. Então, em uma base de dados de N imagens, o TDC final ele é, de forma bem simples, a soma de todos os scores de cada imagem, dividida pela quantidade de imagens da base de dados N. A primeira fase de experimentos ela é constituída com a base de dados com um conjunto de treino de 358 imagens point flake, que são todas as imagens point flake encontradas fornecidas pela base de dados Sustex-SISU, e o conjunto de teste 91 imagens do tipo flake, que são todas as imagens do tipo flake fornecidas pela base, considerando as limitações da verdade terrestre fornecida para esse tipo de imagem point flake. As arquiteturas empregadas nessa primeira fase foram a UNet LinkNet, com o objetivo de segmentação, e a DexNet, visando o aprimoramento de bordas da segmentação. Pós-processamento, nós avaliamos o limiar de Odds, o GAC e operações de morfologia matemática. É importante também observar que nessa primeira fase de experimento foi utilizado um ajuste fino de etapa única, sem a utilização da base de dados intermediária. Aqui nós podemos observar na tabela 2 os resultados provenientes da primeira fase de experimentos, onde nós temos para a especificidade o melhor resultado sendo de 0,99, utilizando a configuração com a DexNet e a saída A, seguida da operação do contorno ativo geodésico, utilizando o limiar de Odds como parâmetro. Para a métrica de sensibilidade, nós temos como melhor configuração o uso da UNet, seguida de uma operação de limiar binário, atingindo um score de sensibilidade de 0,96. E para a métrica de ADC, de DICE médio ou DICE médio, nós temos a melhor configuração, sendo a utilização da UNet, seguida da aplicação do limiar de Odds, e operações morfológicas com 0,741.
Já para a métrica de TDC, nós temos a melhor configuração utilizando a UNED conectada com a DexNet-A, seguida do uso do contorno ativo geodésico, com 0,637. Dessa forma, as duas melhores configurações que atingiram os resultados máximos de ADC e de TDC, nesse caso, a UNED seguida do limiar de Otis e operações morfológicas, e a UNED seguida da DexNet-A, aplicando o GAC, foram elencadas para uma segunda fase de experimentos para serem exploradas utilizando o ajuste fino por etapas. Aqui nós podemos observar a saída do modelo da UNED, onde nós podemos verificar que algumas imagens possuem saída em tons de cinza, por isso a necessidade da aplicação do limiar binário em alguns casos. Aqui nós temos também o pior caso, o pior resultado de DAS para essa saída, depois da aplicação do limiar binário como sendo 0,095, o valor mediano de DAS sendo 0,88 e o melhor score de DAS como sendo 0,99. Aqui nós temos em vermelho a segmentação proposta pelo método e sobreposta a essa segmentação nós temos em branco a segmentação produzida pelo especialista. Já na configuração utilizando a UNED conectada com a DexNet, nós temos o pior resultado como sendo um valor de DAS de 0,0, um DAS mediano de 0,75 e o DAS mais elevado dentre as imagens avaliadas com 0,96. É importante também observar que esses experimentos foram os experimentos executados até a etapa de qualificação dessa pesquisa. Já na segunda fase de experimentos, foi utilizada a mesma configuração de base de dados, uma base de dados de treino de 358 imagens e 91 imagens para teste. As arquiteturas utilizadas dessa vez apenas o NET e DexNet, considerando os resultados da primeira fase de experimentos, mas dessa vez aplicando na rede de segmentação o uso do ajuste fino por etapas, utilizando a base de dados intermediária. E também os mesmos algoritmos de pós-processamento. Na tabela 3, nós temos os resultados provenientes dessa segunda fase de experimentos, onde podemos observar que, para a especificidade, a melhor configuração foi utilizando a UNED, seguida da operação de limiar de Otis, preenchimento de buracos e abertura, atingindo 0,995. Para a sensibilidade, para o DAS médio, nós temos o melhor resultado como sendo o uso da UNED seguida do limiar de Otis e preenchimento de buracos apenas com 0,826. E para a sensibilidade e TDC, nós temos a melhor configuração sendo o uso da UNED conectada com a operação de limiar de Otis, seguida do preenchimento de buracos e fechamento morfológico, com 0,823 de ADC, 0,889 de sensibilidade, 0,994 de especificidade, bem próximo do resultado máximo, e 0,835 atingindo o melhor TDC. É importante observar também
que todas as configurações que utilizaram a UNET com ajuste fino por etapas e alguma operação de pós-processamento em seguida obtiveram um TDC acima de 0,8, como podemos observar aqui na última coluna. Aqui nós temos um exemplo da saída utilizando a UNET com ajuste fino em 2 etapas, conectada com a arquitetura DexNet. Nós temos o pior DAS como sendo um valor de 0,0, ou seja, nenhuma sobreposição, né, entre um método, a segmentação do método e do especialista. Um DAS mediano de 0,727 e um DAS mais alto, né, entre os exemplares testados, de 0,967. Já utilizando a UNET com ajuste fino em 2 etapas, seguida de operações de pós-processamento, nós podemos observar que o pior resultado dentre os exemplares também foi de 0,0, já o resultado mediano foi de 0,866. Já o melhor resultado, nesse caso, de 0,992, onde podemos observar que o nível de sobreposição da segmentação do método e do especialista é quase perfeito. Comparando os resultados da pesquisa com os trabalhos relacionados, nós temos que para a métrica de sensibilidade, o melhor resultado, foi atingido por Lima et al. 2020, com 98,07, onde o método proposto atingiu 88,97. Já para a métrica de especificidade, o método proposto obteve o melhor resultado, com 99,4, contra 98,20 do trabalho de Lima et al. 2020. No caso do DAS médio, a melhor pontuação foi atingida pelo trabalho de Liu et al. 2019, com 0,880 contra 0,823 do método proposto. E para a métrica de TDC, a principal métrica considerada nesse trabalho, o presente trabalho obteve o melhor resultado com 0,835 contra 0,820 do trabalho de Lima et al. 2020, onde foram utilizadas 20 imagens, aplicando um método semi-automático, onde o método proposto faz o uso de redes neurais convolucionais em uma base de dados de 449 imagens, considerando as imagens para treino e para teste. O método proposto, ele é precedido por uma operação de pré-processamento, onde a córnea é segmentada de acordo com a máscara oferecida pela base, que é produzida de forma semiautomática, e uma aplicação de operação de padding para formatar a imagem com dimensões quadradas para se adequar às redes às arquiteturas propostas que foram avaliadas. Dessa forma, o fluxo de operações realizadas pelo método na etapa de treinamento é constituída por T0, T1 e T2, como sendo T0 o processo de pré-treino, onde os pesos da rede são balanceados utilizando a base de dados ImageNet. T1, onde a rede é treinada utilizando as imagens de úlcera de córnea e seus respectivos resultantes do algoritmo Caminhos.
T2 sendo o treino com a base de dados específica, né, utilizando as imagens de úlcera de córnea, e a verdade terrestre para treinamento. Dessa forma, o modelo treinado é submetido à etapa de segmentação com a imagem de entrada. A sua saída é, então, usada para aplicação de pós-processamento, onde é executado o limiar de Otis, seguido do preenchimento de buracos e aplicação da operação morfológica de fechamento, resultando na segmentação final do método. Dessa forma, nós podemos concluir que a configuração composta pela arquitetura ONNET, utilizando, né, o método de ajuste fino por etapas, ela obteve resultados melhores em comparação às configurações que utilizam um ajuste fino padrão de uma única etapa. É importante também destacar que para a fase de treinamento dos modelos foram utilizadas apenas imagens do tipo point flake, que não possuem a marcação precisa, já que as marcações para essas imagens elas são referentes apenas às lesões flake, quando na verdade nessas imagens também existem lesões de micropontos. Assim, nós podemos, de acordo com o resultado, inferir que o método proposto foi capaz de generalizar as imagens utilizadas no processo de treinamento para corretamente segmentar os dados de teste. Como trabalhos futuros, nós pretendemos aplicar o método proposto na segmentação de úlceras de córnea do tipo point-like, efetuar uma avaliação qualitativa dos resultados com auxílio de um especialista, avaliar novas arquiteturas de CNN. Nós pretendemos também investigar novos métodos de pré- e pós-processamento, técnicas de otimização de hiperparâmetros e estudar, né, considerando o sucesso do uso de ajuste fino por etapas, outras alternativas de construção de conjuntos de imagens para essas etapas intermediárias de ajuste fino. Durante essa pesquisa, foi publicado o trabalho, o artigo científico, melhor dizendo, A Course to Find Corneal Ulcer Segmentation Approach Using UNet and DexNet Chain, no Congresso Ibero-Americano de Reconhecimento de Padrão, CIAP Porto de 2020, onde os resultados publicados nesse artigo foram provenientes apenas da primeira fase de experimentos, onde nós temos também esses resultados da segunda fase de experimentos para publicar, para explorar em uma nova publicação. Eu gostaria de agradecer ao Laboratório Lince pela estrutura fornecida para a execução dos experimentos e tudo relacionado ao desenvolvimento dessa pesquisa, e também pelo auxílio na participação do evento científico em que a pesquisa foi publicada. Dessa forma, eu dou por finalizada a minha apresentação. Muito obrigado.